Lição de número 5, a verdade que liberta. Perguntaram para Jesus, o que é a verdade? E ele respondendo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você sabe o que é a verdade? Você, como professor da escola bíblica, se alguém perguntar para você o que é a verdade, como você poderia dar? Na verdade, não é uma resposta direta, mas dar uma explicação do que é a verdade. Hoje eu quero trazer para você por que Jesus disse que ele é a verdade. Qual era o contexto, qual era o cenário da época? Eu fiquei aqui dias me perguntando, por que Jesus falou que ele é a verdade? O que estava acontecendo? Qual era o cenário daquela época? Pois eu vou explicar para você no vídeo de hoje qual era o cenário da época e por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que liberta. Você quer saber mesmo? Então, vem comigo. Meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, como que anda a sua EBD? Como está a sua escola bíblica? De onde você está nos assistindo? De que lugar do Brasil? Deixe aqui nos nossos comentários de onde você está nos assistindo e coloque aí, escreva para a gente que eu quero saber como está a sua escola bíblica dominical. Hoje vamos falar sobre a lição de número 5, sobre a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Afinal, o que é a verdade? Professor, é importante que você dê a sua aula na escola bíblica dominical, não simplesmente para você levar informação para os seus alunos. É importante você ensinar para transformar vidas. Na sua escola bíblica dominical, no contexto geral, o que está acontecendo com os seus alunos? Como eles estão? Será que eles estão tendo vidas transformadas? Ou será que os seus alunos estão ali simplesmente para adquirir mais um conhecimento, adquirir mais um conteúdo e nada acontece na vida deles? Hoje eu quero trazer para você sobre essa questão da verdade que Jesus falou. Qual era o cenário da época? O que acontecia, você sabe? Que possamos trazer para nossos alunos, sabe, aquele conhecimento, que você possa ir a fundo, cavar e buscar esse conhecimento. E para isso eu quero então indicar para você um livro muito bom, que eu já li ele várias vezes, tá? Ele é de um britânico, o tema é Transformar Vidas, olha aqui, ó, tá? Ensinando ou ensinar para transformar vidas. Eu posso deixar aqui no link, aqui no nosso comentário, vou deixar no link abaixo, onde você vai ter acesso se você quiser comprar esse livro. É muito bom, porque ele vai te trazer assim um esclarecimento, ou ele vai até te ensinar como podemos lecionar para transformar vida. É um livro muito bom, sensacional. Hoje eu quero dividir aqui em algumas partes para que você possa entender como você pode dar essa aula. Parece ser simples, mas não é, tá? Você chegar na sua sala e falar lá que Jesus é a verdade, você começar a falar, olha, Jesus é a verdade. Os alunos, todos eles já sabem que Jesus é a verdade. Então não precisa de eu chegar na sala de aula e falar, olha, quem é a verdade? Ou o que é a verdade? E falar, olha, Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Nossos alunos já sabem disso. Mas o importante é saber por que Jesus disse, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por que ele falou isso? Vamos lá? Vamos conhecer então o contexto da época, tá? Então vamos pegar nessa linha de pensamento. Quando Jesus disse, eu sou o caminho quer dizer trilha, tá? Ou seja, você vai trilhar os caminhos de Jesus, por onde ele passou, você vai caminhar, você vai se tornar um discípulo de Cristo. Então, nós somos discípulos de Cristo porque andamos no caminho que Jesus criou, tá? Então, quando ele disse, eu sou o caminho, então ele criou esse caminho que chama-se caminho do Evangelho. Caminho do Gólgota, o caminho da cruz, aquele caminho que nos leva para o céu. É você trilhar no Evangelho.
Então, este é o caminho, tá? Vida quer dizer que vida, nós só podemos ter vida em Cristo. Fora de Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o texto-chave aqui, da lição que você vai ter bastante tempo, eu creio, para lecionar sobre a questão da verdade que liberta. Então, vamos focar na verdade que liberta, tá, pessoal? Então, vamos lá. Explicando em miúdos para você. Verdade, pessoal. Verdade sobre quem somos e a verdade sobre quem é Jesus, tá? Então, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, todo homem está na mentira. Então, aquilo que não é verdade é mentira, tá? Então, Deus fala em sua palavra que o diabo é o pai da mentira. E ele já anda na mentira, ele é um mentiroso, ele é a própria mentira. E Jesus é a própria verdade. Como nós vamos explicar isso, então, para os nossos alunos? A verdade é a vida de Jesus que deve ser manifestada em nós. Então, essa frase é importante você passar para os seus alunos. A verdade é a vida de Jesus que deve ser manifestada em nós. Viver e andar na verdade e ser liberto da lei do pecado. Se nós andamos em Cristo, se nós andamos na verdade, verdadeiramente nós somos libertos da lei do pecado. Se andarmos na luz, ou se andarmos na verdade, como ele andou, a vida de Jesus será manifesta em nós. Então, esta é apenas uma introdução. Agora vou partir para a terceira fase e depois já estarei trazendo aqui a conclusão. Pois bem, por que Jesus disse naquela época que ele se apresentou, ele apareceu como a verdade? O que acontecia naquela época? Naquela época existia ali já algumas religiões e já existia alguns filósofos famosos, tá? Que é da filosofia grega, tá? Até hoje, né? Os filósofos aí, ou quem vai estudar filosofia precisa estudar ali a filosofia grega. Então, Jesus aparece dentro de um cenário, dentro de um contexto onde já havia algumas religiões e filósofos debatendo ideias. Mas todas aquelas ideias, todas aquelas religiões e filosofias não conduzia a Deus e não ia também levar a Cristo. Então Jesus ali, ele aparece dentro desse cenário. Quais eram as religiões mais famosas que tinham na época, né? Conhecida até hoje como judaísmo, né? O judaísmo, ele tem ali alguns braços, o judaísmo ele tem algumas ramificações. Entre elas são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, esses são os mais conhecidos ali dentro do judaísmo. Então, grava bem, esses quatro que eu gostaria que você levasse para os seus alunos. São os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Havia também ali outras religiões, como o paganismo e o helenismo, tá? Então, todas essas religiões havia seguidores. Então, como que Jesus agora pode aparecer e dizer, olha, eu sou a verdade, e a verdade que liberta. Liberta o quê? De todo conceito religioso, liberta de toda a filosofia grega. Então, Jesus, ele aparece nesse cenário e batendo forte nessa questão, tá? Então, quando ele diz eu sou a verdade, ele está chutando ali todo aquele monte de religiões, tá? E também questão das filosofias. Quais eram os filósofos mais conhecidos ali daquela época, tá? Eram os filósofos que traziam ali suas escolas, né? Como o estoicismo e o epicurismo, tá? Então, a filosofia grega, ela tinha já algumas escolas já naquela época de Jesus e trazia o estoicismo,
O estoicismo hoje é uma religião bem conhecida. Se você colocar aí no YouTube, escrever no YouTube estoicismo, você vai ver lá várias filosofias de vida, com vários vídeos trazendo até boas filosofias de vida nesse estoicismo. E o epicurismo, tá? Então, eram as escolas que a filosofia grega trazia, né? E outra coisa, pessoal, vou te trazer aqui 3 nomes de filósofos que vieram antes de Jesus e que eram já conhecidos na época que Jesus começou a pregar a verdade, pregar a sua palavra, né? Trazendo ali o conhecimento da palavra. Os filósofos eram os Tales de Mileto, você já ouviu falar Tales de Mileto? O Heráclito e o Anaximandro, né? O Anaximandro, acho que é assim que fala a pronúncia correta. Então, se você pesquisar na internet, principalmente Tales de Mileto, você vai encontrar muita coisa falando a respeito desse filósofo. Então, olha o que Jesus está enfrentando naquela época, né? Está enfrentando escolas de filosofia, tá? Com grandes conhecimentos, e ali o judaísmo com vários braços, várias ramificações. Por isso que foi importante ele aparecer dizendo que ele é a verdade. Ou seja, eu estou trazendo uma verdade, eu estou trazendo uma nova verdade, eu estou trazendo um novo estilo de vida. Não, Jesus se apresenta como ele sendo a própria verdade. Infelizmente, hoje vivemos uma verdade relativa. Vivemos um mundo em que as pessoas colocam isso como opinião. Olha, eu tenho a minha opinião, você também tem a sua. Então, quando você começa a falar da verdade, as pessoas começam a colocar isso como opinião. Então, a verdade, pessoal, ela não é uma opinião. A verdade também, ela não é relativa. O que é uma verdade relativa? Cada um tem a sua. Ou seja, que nem versão, né? Cada um tem a sua versão dos fatos. Então, a verdade que Jesus apresenta, ela não é uma opinião e ela também não é uma verdade relativa. Ela é uma verdade absoluta. Então, você pode enfrentar qualquer tipo de pessoa falando sobre a verdade do Evangelho e pedindo para elas achar algum erro nas Escrituras, né? Algum erro em Jesus. Porque naquela época diz que os religiosos da época, até os Herodes, Pilatos, disseram que procuraram em Jesus alguma falta, alguma falha, alguma mentira, diz que nada encontraram. Então ele, verdadeiramente, ele se apresenta e ele é a verdade. Nele você não vai encontrar erro. Nele você não vai encontrar nenhuma mentira. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa um joinha aqui pra gente, que ajuda muito aqui no nosso canal, no nosso conteúdo que nós produzimos. Compartilhe também esse vídeo com mais professores para que possamos levar esse conhecimento e ajudar mais professores da escola bíblica. Não esqueça que você, como professor, precisa ensinar não somente para levar conhecimento, mas ensinar para transformar vidas. Aquele abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Yeah.